Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de medicina e esse é a parte 2 do vídeo infarto agudo do miocárdio. Essa parte eu falei que seria mais interessante, né, do que a outra, que eu achei a outra um porre, mas tem que estudar. Enfim, hoje a gente vai falar sobre os exames laboratoriais nesse vídeo. Então, por exemplo, a gente já entra com a PCR, né, que é a proteína C reativa. A proteína C reativa, ela vai analisar o risco do paciente de desenvolver um infarto. Então, assim, ela... Peraí, gente, um minutinho. Então, a PCR, né, que é a proteína C reativa, ela vai analisar o risco do paciente desenvolver infarto. Ela é produzida pelo fígado, tá? Em resposta de mediadores inflamatórios. E em níveis elevados, ela reflete uma inflamação sistêmica, ou seja, sempre que você tem uma inflamação no corpo, a PCR aumenta. E lembra que eu falei que para você ter a formação de placa aterosclerótica, você precisa dessa inflamação, né? Que tem uma lesão, o LDL ele é oxidado, a partir do momento que ele é oxidado, ele tem uma inflamação. Se você tem uma inflamação no corpo, essa PCR aumenta. Então, tem como você já prever, olha, o paciente está com uma inflamação aqui no corpo. Então tem que tomar cuidado, vamos prevenir então que ele tenha um infarto. Então você vai agir com anticoagulantes, com antiagregantes ali, né? Porque para que aconteça o infarto, precisa justamente da ruptura dessa placa aterosclerótica. Então a proteína C reativa, novamente produzida pelo fígado, em resposta de mediadores inflamatórios e níveis elevados, ela indica uma inflamação sistêmica. Então, sempre que tem uma inflamação no corpo, ela vai aumentar. Aí tem os valores de referência. Ai, meu Deus, muito valor. Que a PCR comum, ela vai detectar inflamações mais intensas, ou seja, se você tiver um nível baixo de inflamação, ela não vai aumentar. Agora, se você tiver a PCR ultrassensível, se você tiver uma pequena inflamaçãozinha no corpo, ela já aumenta. Então, a PCR comum, ela detecta inflamações mais intensas, né, já que a sua sensibilidade é de 30 miligramas, aliás, a 200 miligramas, tá? Então, foi o que eu falei, ela não detecta inflamação leve, o que é justamente relevante no risco cardiovascular. Então, se a gente quer saber se o paciente tem um risco cardiovascular ou não, você não vai utilizar a PCR comum para ver isso, você vai utilizar justamente a PCR ultrassensível. Porque se você, vamos supor, se você utilizar a PCR comum para ver se o paciente tem risco de ter ou não um infarto, você quer prevenir o infarto. Então, se ela só aumenta com risco grande, não tem como você prevenir esse infarto. Se ela só aumenta com risco grande, então o paciente, a partir do momento que ela aumentar, às vezes o paciente já tá tendo um infarto, sabe? Então ela não é ideal, a PCR comum, ela não é ideal para você prevenir, para você ver se o paciente tem risco ou não de infarto. Agora, a PCR ultrassensível, foi o que eu falei, ela detecta os níveis mínimos da inflamação. Ela, abaixo de 1 miligrama, ela já detecta, pra você ter uma noção. Então, ela é mais importante para o risco cardiovascular. Qual que é a relação da PCR? Já falei, tá? Mas qual que é a relação da PCR com o infarto? A doença cardiovascular, como o infarto, ela tem uma base importante na inflamação crônica. Então, assim, a formação e a ruptura da placa de ateroma, aterosclerose, vai envolver inflamação. Portanto, a PCR se eleva. Foi o que eu havia explicado anteriormente. Então, você tem uma observação aqui, ó. Se o paciente... Lembra que a gente tem um score lá, que é Meu Deus, a vizinha tá gritando horrores. Gente, perdão, a vizinha estava gritando horrores, me desconcentrei, mas voltamos. Se o paciente, lembra que tem aquele score lá, score global de risco para doenças cardiovasculares. Se o paciente ele é classificado por algum score que ele possui risco intermediário, lembrando que aquele risco intermediário era o quê? Era acima de, não, era entre 10 a 20% de chances em 10 anos ele desenvolver uma doença cardiovascular, com múltiplos fatores, né, de risco, entre eles diabetes sem lesão de órgãos-alvos, hipertensão arterial
E ali eu acho que não tinha. Acho que não tinha a doença aterosclerótica, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Acho que era isso mesmo. Acabei de ler isso. Ó, intermediário, probabilidade entre 10 a 20%, presença de múltiplos fatores, mas sem doença aterosclerótica. No caso do alto risco, que é quando você não tem lesão de órgão-alvo, com diabetes, você tem hipertensão. Eu confundi. Então, risco intermediário, se o paciente for classificado com esse risco intermediário, que é, novamente, de 10 a 20% de chances de desenvolver a doença, e sem a doença aterosclerótica que a gente tem. Então, se o paciente é classificado com um score intermediário, de risco intermediário, mas ele apresenta a PCR ultrassensível elevada, então sugere que ele tem que ele tem mais inflamação vascular do que esperado. Logo, o risco dele é maior do que parecia, tá? Então, essa PCR foi o que eu falei, ela é uma proteína de fase aguda capaz de reclassificar indivíduos de risco intermediário para uma categoria superior de doença cardiovascular. Então, se ele possui uma inflamação maior do que a gente esperava, concorda que ele deixa de estar no risco intermediário e vai para um risco maior, um risco mais alto, ou ultra maior não, muito maior, né? Então, essa PCR ela tem essa possibilidade. Então, novamente, se o paciente é classificado por algum score que ele possui risco como intermediário, mas a PCR dele ultra sensível, tá? Ela tá elevada, sugere que ele tem uma inflamação maior do que esperado, então ele é reclassificado. Em vez de ele ser classificado como aquele risco intermediário, ele vai ser classificado como um risco alto, ou se não, dependendo do caso, muito alto. Aí a gente tem os valores da PCR, baixo risco se for menor que 1 miligrama, médio risco de 1 a 2 miligramas, alto risco tem que ser acima de 2 miligramas e muito alto risco é acima de 10 miligramas, tá? Então você deve fazer o controle rigoroso dos níveis lipídicos, tá? E continuar monitorando a PCR. Então vamos supor lá. Se a PCR deu menor que 1 miligrama, então não tem tanto risco assim dele ter uma doença cardiovascular, de ele ter, por exemplo, um infarto. Se for de 1 a 2, tem um médio risco, então você deve ficar mais atento. Se for acima de 2, aí você já sabe, pô, ele tem um risco aí, a gente tem que entrar já com os medicamentos antiagregantes, antiplaquetários, essas coisas. E muito alto risco, acima de 10. Ah, Ana Clara, e por que então que a gente deve sempre continuar monitorando os lipídios e monitorando a PCR? Porque olha só, foi o que a gente falou. A gente sabe que os lipídios, ele é a base para a formação da placa aterosclerótica. Então vamos só relembrar do vídeo anterior. O LDL aumenta, ele se deposita na parede dos vasos. Esse LDL ele vai oxidar e isso vai gerar uma inflamação. Aí essa inflamação vai ter lá novamente a liberação de enzimas degradativas que acaba rompendo a cápsula da placa aterosclerótica ali e rompendo a placa vai formar justamente o trombo causando infarto. Só relembrando de uma maneira bem simples aqui que a gente viu no vídeo anterior. Então, justamente é isso. É importante você fazer a monitorização, pois se o paciente tiver o colesterol controlado, mas a sua PCR ela tiver elevada, então indica o risco elevado para doença cardiovascular. Agora, se o paciente ele tiver o LDL alto e a PCR também estiver alta, então aí certamente tem um risco bem maior, sabe? Então, por isso que a gente sempre tem que sempre estar avaliando esses níveis lipídicos. Esse é aquele caso que eu falei anteriormente. O paciente ele foi classificado com nível intermediário, mas a PCR dele tá alta, então ele é reclassificado para um nível maior. Entendeu? Ou nesse caso, se o paciente ele foi classificado com nível de risco alto e a PCR dele estiver alta, então ele tem um nível de risco muito maior daquilo que se esperava, né? Porque a inflamação dele está sendo maior do que a gente esperava. A partir de alto risco, se o paciente tiver uma dislipidemia, que é aquilo que a gente falou no vídeo anterior, que seria o acúmulo de colesterol, triglicerídeos, essas coisas, então você tem necessidade de você entrar com um tratamento hipolipidêmico,
tratamento hipolipemiante, e você deve reclassificar o score dele de intermediário para alto, né? Isso se você tiver um alto nível da PCR, né? Mas alto nível de PCR, e se você tiver uma dislipidemia, né? Se o colesterol não estiver controlado, você reclassifica o paciente. Aí a gente tem alguns fármacos aqui que reduzem os lipídios, né? Não vou falar. Falo ou não falo? O mais famoso que a gente tem aqui é o ômega 3, né? Que é quem é dos anos 2000, por aí, 2006, 2005, acho que até 2007, sabe? O porquê do colesterol lá, do colesterol, do ômega 3, né? Que eu não lembro agora qual emissora, eu acho que era a SBT que fazia sempre a propaganda lá do ômega 3 com aquela senhorinha que fazia, que tinha a voz rouca. Enfim. Aí, finalmente, a gente chegou nos marcadores de uma lesão, né? O que que acontece, o que que a gente pede no infarto, né? Então, olha só, a gente tem os marcadores bioquímicos do diagnóstico do infarto. Até aí a gente estava prevendo o risco dele desenvolver um infarto. Aí aqui é o momento para saber ou não se o paciente já teve um infarto ou não teve, tá? Então, para prevenir o infarto, essas coisas, a gente viu sobre o colesterol, sobre os níveis do LDL, sobre os níveis do colesterol total, os níveis do HDL. A gente viu sobre a PKC não. É PKC, gente? PCR. Era PCR, né? Que é a proteína quinase C. E aqui a gente já entra já com as moléculas, os marcadores de que houve um infarto, né? Então, se você pede um exame laboratorial e no exame tiver alguma dessas coisas constando, então o paciente ele infartou mesmo, tá? Então, os marcadores, esses marcadores bioquímicos a gente tem a CK, a CKMB, tá? O LDH, a mioglobina e as troponinas, tá? Elas são basicamente, elas vão indicar a morte celular. Porque quando você tem a morte dos cardiomiócitos, essas, vamos dizer assim, esses biomarcadores, né, eles são liberados. Então, estão liberados no sangue, então você sabe que aconteceu um infarto, né? Se tem necrose dos cardiomiócitos, tem um infarto acontecendo, né? Então, assim, os tradicionais que a gente tem é justamente esses que eu falei, ó. Esses primeiros, o CK, a CKMB e o LDH. Não confunda com LDL, tá? Porque é capaz de eu, Ana Clara, confundir. Porque teve uma vez, na prova sobre hipertensão, aí a resposta era colocar o MARPA, né? Que é aquele valor lá que. Não aquele valor, mas é um mecanismo que você mede a pressão do paciente de hora em hora, né? Acho que esse MARPA é de uso ambulatorial, mas tem o de uso em casa, né? Eu escrevi MRSA, que isso é uma cepa de uma proteína, não, de uma bactéria extremamente resistente. Então, tem algumas palavrinhas na medicina que você fica, meu Deus, PCR, por exemplo, além de indicar essa proteína quinase C, também indica parada cardiorrespiratória. Então, cuidado com as palavrinhas em alguns contextos, tá, gente? Então, a gente tem tradicionais, a gente tem o CK, o CKMB e o LDH que vão estar presentes. O CK, ele apesar dele estar presente também no músculo cardíaco, ele também está presente no coração, óbvio, né? No cérebro, no caso, só que ele vai estar mais presente no músculo esquelético. Então, esse CK, apenas isolado, ele não é tão importante pra gente assim. Ao contrário da CKMB, que a CKMB, ela vai estar mais presente no músculo, no músculo cardíaco em si, tá? E o LDH, ele é a desidrogenase lactática. Ela indica uma lesão muscular de maneira geral, tá? Então, ela não é específica para o coração, tá? Igual a CK apenas. E ela demora de 8 a 12 horas para subir, então você tem um diagnóstico tardio do infarto. Por isso que ela não é utilizada na hora para você diagnosticar o infarto, tá? Então, tradicionais CK,
maior no músculo esquelético, mas ela está presente também no coração e no cérebro. Ela aumenta no infarto, mas como ela não é específica para o infarto, você não utiliza ela, tá? A CKMB, ela está mais presente no músculo cardíaco, então a gente utiliza ela. E a LDH, que é a desidrogenase lactática, que ela aumenta quando tem uma lesão de maneira geral, assim, ela demora para subir, ela demora de 8 a 12 horas para subir. Então, para você fazer o diagnóstico do infarto e já entrar com tratamento para o infarto, demora demais. Você não sabe se sabe, demora você acontecer isso, porque para ela subir, para ela mostrar que tá alta, que houve uma lesão, realmente é de 8 a 12 horas, então a gente não utiliza ela. Essas são as tradicionais. De proteína, a gente tem a mioglobulina, né? A gente vai ver que hoje em dia se pede muito mais as troponinas. Eu estava conversando com a minha tia, ela trabalha dentro do laboratório, né? Ela hoje em dia, eu não estudei sobre isso ainda, tá? Mas hoje em dia ela falou que tá uma modinha dos médicos pedir troponina e dedímero para fazer exames, né? Enfim, então a mioglobulina, o que acontece? Ela é a reserva de oxigênio dos cardiomiócitos e músculo esquelético. Então, assim, ela é pouco específica para o coração. Ela sobe em qualquer lesão muscular. Só que, assim, tem lugares, gente, que você não tem. Se você não tiver acesso à troponina, o valor de referência que você vai ter que ter ou é da CKMB ou da mioglobulina, sabe? Então você tem que ficar atenta nisso também. Então, por isso que a gente tem que saber sobre elas. Então, assim, novamente, a mioglobulina, ela é reserva de oxigênio dos cardiomiócitos e no músculo esquelético. Ela é pouco específica, ela vai subir em qualquer lesão muscular, seja esquelética ou cardíaca, e ela é liberada antes mesmo da CKMB, tá? Ela é liberada num pico de 2 ou 5 horas, tá? E as atuais que a gente tem é as troponinas cardíacas T e I. TNTC e TNIC, que são os marcadores absolutos do coração. Elas são específicas realmente para o coração. A troponina C não é utilizada, tá, gente? A troponina I, que eu falei, ela é altamente específica para o coração. A T, ela também é específica, só que assim, quer ver, ó? A T, ela também é usada no diagnóstico, já que ela permanece elevada durante mais tempo que a I e a C. Não, do que a I. E a C não é usada, porque ela não é específica para o coração. Então, assim, a atropina I e T são muito usadas para avaliar se houve infarto ou não, principalmente a T, por causa que ela permanece elevada durante um maior tempo que a I. Por que a gente usa as troponinas hoje em dia e não mais a CKMB? Porque olha só, as troponinas, gente, elas apresentam maior especificidade para lesão miocárdica. Então, assim, elas são detectadas em pequenas quantidades de lesão miocárdica. Ela é maior até que a CKMB. Contudo, tanto a CKMB quanto a troponina, elas apresentam um diagnóstico semelhante no infarto. Só que, assim, como eu falei, a troponina ela permanece mais elevada, ela permanece elevada durante um tempo maior que a CKMB. Então, por isso que a gente geralmente usa ela. Só que se ela permanece maior, se ela permanece elevada em um tempo maior que a CKMB, ela não é utilizada para você identificar o reinfarto. Porque se o paciente reinfartou, já vai estar elevado. Então, você não sabe se ele reinfartou de novo, sabe? E tem as troponinas ultrassensíveis que detectam lesões mínimas, tá?
Então, olha só, marcadores bioquímicos, incluindo as troponinas, tanto a I quanto a T, elas não traduzem obrigatoriamente um diagnóstico de infarto do miocárdio, tá? Qualquer dano agudo ou crônico ao cardiomiócito pode levar o aumento das troponinas. Aí você tem que ter relação com a clínica, essas coisas. Então, só ter as troponinas aumentadas não indica que o paciente teve um infarto, tá? Porque se ela é mais sensível ao coração, então qualquer lesão no coração, as troponinas vão aumentar, seja agudo ou crônico. Então, olha só, a mioglobulina, ela aumenta em 2 a 3 horas. O seu pico é de, ou seja, então assim, ela vai aumentar. Para ela aumentar, demora 3 horas para aumentar. E para ela atingir o aumento dela, a altura dela no máximo é de 6 a 9 horas, que é rápido. Ela aumenta rápido, ela aparece de forma rápida, ela aumenta rápido, só que ela também some rápido. Para ela sumir é de 18 a 36 horas. Agora, a CKMB, para ela aumentar, é de 3 a 8 horas. Então, ela começa a aumentar de 3 a 8, vamos supor, ela aumentou em 8 horas, ela vai ficar alta até 24 horas, até um dia, e para ela sumir é de 3 a 4 dias. Agora, a troponina, olha só, ela aumenta mais rápido que a CKMB, ela aumenta de 4 a 6 horas, ela é mais sensível, ela vai permanecer o pico dela ao mesmo tempo que a CKMB, ela vai ficar lá no pico dela no máximo de 10 a 24 horas, e só que ela vai permanecer alta, permanecer assim, é meio que ativa no sangue de 7 dias ou mais, de uma semana ou mais, sabe? Então, por isso que a mioglobulina mais a CKMB não é tão utilizada assim nos dias de hoje. Para reinfarto, a troponina não seria o ideal, assim, né? Para reinfarto, eu acho que a gente utilizaria melhor a CKMB, né? Quer ver? Vamos ver aqui. Aí que tá, soltei uma fake news, porque inclusive eu vi isso hoje e mesmo assim soltei essa fake news, né, gente? Por mais que a troponina ela permaneça alta e ela não é tão boa utilizada assim no reinfarto, porque por mais que ela no reinfarto ela vai continuar alta, por isso que você usa a curva da troponina, tá? Você só vai usar a CKMB se você não tiver a troponina presente ou se não você tiver uma dúvida em relação à troponina e a curva dela em si. Tanto que eu coloquei até uma observação aqui, ó. Hoje só se opta pela dosagem dos outros marcadores, no caso da mioglobulina e da CKMB, se não tiver troponina disponível. Como ela permanece elevada, a troponina não detecta reinfarto precoce, tá? Mas aí nesse caso a gente utiliza a curva da troponina, que eu vou falar disso mais pra frente. Quais são os valores então de referência que a gente tem? Deus do céu, eu espero de verdade que tenha valor de referência para a troponina I, de forma convencional, ela tem que ser menor que 0,04. Troponina T seria a ultrassensível, né? Ela ultrassensível porque ela vai agir, ela é sensível ao coração, mas ela vai permanecer mais elevada que a I em si. Ela tem que ser menor que 0,014. A CKMB tem que ser menor que 5. A CK total nos homens tem que ser menor que 200, nas mulheres menor que 150, e a mioglobulina ela tem que ser menor que 70 a 90, tá? E olha só, a troponina I é o padrão ouro para lesão miocárdica, a troponina T é o marcador de alta sensibilidade para o infarto, a CKMB é o mais específico que a atividade que a CKMB normal em si, então tem que ser a CKMB massa. CK total eleva em lesões cardíacas ou esqueléticas, e a mioglobulina é o primeiro marcador a subir, só que ela baixa específica, ela é a primeira a subir, mas também é a primeira a sumir que a gente tem.
As troponinas, elas são, biomarcadores de escolha em pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio, justamente por causa dela ser ultra sensível ao coração e ela permanecer durante um tempo mais elevado. A troponina, ela não sobe direto assim na hora que houve o infarto, né? Então ela não sobe na hora do infarto agudo. Por isso você precisa dosar mais de uma vez. Então o paciente chegou no laboratório, dosa. Tá baixa, então você sabe que ele não foi para lá com infarto. Aí depois você dosa novamente para saber se houve um infarto ou não, entendeu? Então, olha só, imagina determinado exame, você tá a troponina lá ultra acessível, você consegue ver a quantidade muito pequenas para detectar alguma alteração mais cedo no coração. Então, o paciente chegou lá no ambulatório meia-noite, foi a hora que o paciente chegou. Mais ou menos 1 hora, 2 horas depois, você vai lá e repete o exame, já porque aí já nesse tempo já é o tempo que mostra para troponina aparecer. Tanto que eu falei, a troponina, ela aparece, na verdade, seu aumento inicial é de 4 a 6 horas, mas isso é mas na verdade, a troponina em si, troponina ultrassensível, que é o que a gente utiliza, né, que seria a troponina T, o aumento inicial dela é em 1 hora, tá? A troponina comum é de 4 a 6 horas. Então, por isso que eu falei, depois de 1 hora, 2 horas mais ou menos, você vai lá e repete o exame para saber se houve aumento ou não. Porque já consegue ver as mudanças rápidas. Quando for a troponina comum, que precisa de mais tempo para executar, né? Então, se o paciente chegou lá meia-noite, você faz já o teste, já sai o resultado lá, você dá uma olhada, porque vai que ele teve um infarto em casa, sabe? Ou ele chegou no pronto-socorro reclamando de dor no peito e tudo mais, você mede a troponina, tá lá 0. Isso é comum. Aí depois de 3 a 6 horas, você repete a dosagem, porque precisa esperar a troponina subir, sabe? Então, um exemplo prático. O paciente chega com dor a 1 hora. Mediu a troponina inicial, tá normal. Aí você não exclui infarto, tá? O que você vai fazer? Você repete depois de 1 hora, isso é ultrassensível. Se subir a troponina, teve infarto. Se a proteína continuar normal, então provavelmente não é infarto. Agora, com a proteína comum, a troponina, né? Eu tô falando proteína, né? Com a troponina comum. O paciente chegou lá reclamando de dor no peito, aí você mediu, tá normal? Não exclui infarto. Você espera de 3 a 6 horas passar, faz um novo exame para ver se a proteína subiu, troponina subiu. Se a troponina subiu, aí que ele teve um infarto, sabe? Tanto que a gente tem um protocolo que a gente chama de protocolo 0H1H, que eu acho que seria tipo de 0 hora a 1 hora, né? Aí HS, eu não sei por que seria esse HS, de CTN, provavelmente é da troponina, né, que a gente tem. Então, paciente chega com dor torácica e suspeita de síndrome de coronariana aguda. Qual que é o protocolo? O protocolo usa troponina ultrassensível medido de 0 a 1 hora. Lembrando que para a troponina ultrassensível aumentar, ela precisa de 1 hora para ela subir. Então, a decisão depende de 1 hora, basicamente, de 0 a 1 hora. Por isso que o protocolo é 0H e 1H. O primeiro que a gente tem é o rule out, ou rule out, ou... Não, é só rule out mesmo, que é o momento que você descarta o infarto. Quando o paciente chegou lá, dor no peito, aí você fez o exame lá da troponina, 0, passou 1 hora, repete o exame. Se a troponina estiver muito baixa, sem variação significativa, então é muito improvável que houve infarto. Então você dá uma alta para o paciente. Por quê? Lembrando novamente, a troponina ela é sensível para o coração. Então, se ela tiver muito baixa, não tem tanta lesão assim, entendeu? A lesão não foi no coração em si, às vezes foi em outro lugar que afetou o coração que o paciente chegou com dor, sabe? Então, você dá alta para o paciente, o médico ele não precisa internar o paciente.
Agora, quando você mede, o paciente chegou lá com dor, mediu a troponina, e a troponina dá um valor intermediário. Aí, você já precisa manter o paciente em observação. Então, é o seguinte, o paciente chegou lá, você mediu a troponina, deu o nível lá intermediário. O que que você vai fazer? Significa que você deve repetir a troponina em 3 horas e manter o paciente em observação. Porque vai que nesse momento o paciente, vamos supor que o seguinte, ele acabou de infartar e passou um tempinho, a troponina tá começando a subir. Aí, se ela tiver no seu pico elevado, sabe? Eu não sei se vocês estão catando o mesmo raciocínio que eu. Eu nem sei também dizer se meu raciocínio está totalmente certo. Por isso que o nome. Por isso sempre que o título desses vídeos é de estudante para estudante, porque eu não sou nenhuma profissional aqui para chegar e falar com certeza aquilo. Mas espero que vocês estejam compreendendo, estejam o mesmo raciocínio que eu. Então, quando o nível da troponina estiver intermediário, for intermediário, significa que você deve repetir a troponina em 3 horas ou a 6 horas e manter o paciente em observação. Se a troponina ela atingiu o pico lá, ficou alta, e pô, o paciente teve infarto, e você já interna ele. Agora, se ela ficou lá no nível intermediário, ou caiu assim, aí eu não sei o que faz. Ou dá alta, ou senão você já entra com algum outro. Já, olha, você vai tomar. Toma esse AS aqui, vamos tomar heparina, sabe? Entrar já com um anticoagulante, um antiagregante. Não tenho certeza disso não, tá, gente? Pelo amor de Deus. E por último, então a gente tinha primeiro o rolling out, o momento da observação, e agora a gente tem o rolling in. Acho que seria assim que se fala em inglês. Quando a troponina está muito elevada, significa que tem alta probabilidade de ter acontecido um infarto ou do paciente reinfartar novamente. Então, assim, você deve reinternar ele na UTI ou no CCU, tá? Então, esse é o protocolo 0H1H. Dor torácica, suspeita de síndrome coronariana aguda. Proteína, não que é proteína, não. Troponina, nível muito baixo, sem variação, é porque existe uma variação de 20%, tá? Entre o primeiro e o segundo exame. Vou falar sobre. Então, se você repetir, você fez o exame, tá muito baixo, refez o segundo exame e não houve variação acima de 20%, aí você roll out, dá alta para o paciente. Nível intermediário, mantém o paciente em observação e repete a troponina em 3 horas. Se o nível estiver elevado no primeiro exame, repetir o exame, tiver uma variação, por exemplo, no nível intermediário, você fez o primeiro exame, deu um nível assim, intermediário da troponina. Se repetir o segundo exame, se esse segundo exame tiver uma variabilidade maior que 20% do que o primeiro exame, aí você vai e já entra no rolling in, né, que você tem que internar o paciente, sabe? Aí a gente tem o seguinte, olha. Porém, dosagens de CKMB massa e mioglobina, eu tô falando sempre mioglobulina, errei, é mioglobina mesmo. E a mioglobina podem ser utilizados se dosagem de troponina não estiverem disponíveis, né? Que eles são os marcadores complementares. Eu já havia falado sobre isso. Aí eu falei que o pico da CKMB massa é de 12 a 24 horas, tá? Então você faz o uso real de diagnóstico de reinfarto, que a gente faz. Eu ainda faço. Porque tem. Olha, tô falando, eu pesquisei na internet. É porque é o seguinte, lembra que eu falei que se tiver a troponina não é essencial para o reinfarto, porque ela continua alta, eu pensei comigo mesma, é, uma possível, um possível outro exame que a gente poderia fazer seria justamente o da CKMB massa, né? Aí eu pesquisei na internet e fala que a gente não considera tanto, que a gente tem que ver a curva da troponina. Mas aqui no slide do professor fala que é CKMB massa, tá? Então, uso real para diagnóstico de reinfarto. Você vai analisar a CKMB.
Ela tem que ter uma nova elevação de uma variação de 20% após a normalização, tá? A mioglobina tem o pico de 6 a 9 horas, e seu uso real é para você fazer a exclusão de infarto, tá? Eu vou explicar sobre isso, ó. A mioglobina, ela é o marcador que sobe mais cedo que a gente tem. E ela é pouco específica que a gente sabe. Então, ela serve melhor para descartar o infarto e não para confirmar o infarto. Porque, olha só, paciente chega com dor torácica recente. Aí, mais ou menos 1 a 3 horas assim. Aí você dosa a mioglobina na chegada e você deve repetir depois de algumas horas. Se ela estiver normal na dosagem, é muito improvável que seja infarto, já que ela já teria subido, entendeu? Se no caso ela estiver alta, não confirme infarto, que pode subir em exercício. Não confirme que. Calma. Calma, que eu me perdi aqui. Se a mioglobina estiver normal, quando você fez a dosagem dela, muito improvável que seja infarto, porque ela teria subido na hora, né? Agora, se no caso se ela estiver alta, não confirme infarto, porque ela pode subir em exercício, trauma muscular ou qualquer outra lesão. Mas, justamente, foi o momento que ela, para descartar ela. Não sei se vocês estão entendendo, gente. Essa parte me perdi um pouco. Peço mil perdões, tá? De verdade. Me perdi um pouquinho. Mas eu acho que de resto deu para entender. Quais são os sintomas de um paciente com infarto? Vamos para a parte fácil, né? Dor ou desconforto no peito, geralmente é descrita como sensação de aperto, sabe? O paciente ele coloca a mão assim, geralmente está com a mão assim no peito. O paciente pode reclamar também que sente uma pressão, um peso aqui em cima, sabe? Ou é aqui no lado esquerdo do tórax, ou se não, é na região external aqui que o paciente reclama. Pode irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula, para o pescoço, para as costas também, para o abdômen superior, inclusive, tá? Já vi casos disso acontecer. O paciente pode apresentar uma sudorese fria, paciente pode apresentar dispneia, vômito, náusea, tontura, desmaio, né? Aí tá. Paciente chegou com isso tudo, meu Deus do céu, você já desconfia. Tá infartando. O que que você pede? O que que você faz? Claro que você vai entrar com o eletrocardiograma, né? Porque o eletrocardiograma está aí bonitinho pra gente analisar. E, gente, uma delícia ver eletro. E já pede os marcadores bioquímicos, né? No eletrocardiograma, para você diagnosticar o paciente, é o seguinte: quais são as ondas que a gente tem no eletro? A gente tem a onda P, o complexo QRS, a onda T, e existe uma onda que eu não sei até hoje para que ela serve. Não tive aula de eletro ainda. Já fiz um curso de eletrocardiograma, mas nem no curso eu consegui, ele não falou sobre isso, mas é a onda U, né? Mas enfim, a onda P é o quê? É a despolarização do átrio, a o complexo QRS é a despolarização do ventrículo e a onda T é a repolarização do ventrículo. Existe complexo. Foi um susto, gente, perdão. Existe o segmento ST. Esse segmento ST é justamente o momento em que você tem a despolarização, mas a repolarização também do átrio, sabe? Do átrio não, aliás, do ventrículo. Então, o segmento ST, ele basicamente ele representa o fim da despolarização ventricular e o início da repolarização do ventrículo. Então, quando você tem um supra-desnivelamento, o que acontece? Existe um infra-desnivelamento e supra. O supra é quando esse segmento ST ele vai formar uma onda assim para cima. E o infra, obviamente, uma onda assim para baixo, né? Se você tem você fez lá, pediu o eletrocardiograma e mostra lá um supradesnivelamento do segmento ST, então você teve uma obstrução
total da artéria coronária. Então, se você tem uma obstrução total, você sabe que o paciente ele infartou. Quando você faz um eletrocardiograma e lá não tem ele não tem esse desnivelamento, ou se não tiver, por exemplo, uma depressão da onda T, ou tiver, por exemplo, um infradesnivelamento, não indica que houve um infarto, indica provavelmente que teve uma angina ali, sabe? Na verdade, pode indicar um infarto ou uma angina. Se for, obviamente, se tiver o supra, você tem toda certeza que foi um infarto. Agora, se tiver essa variação aí, se tiver normal, tiver um infradesnivelamento, tiver inversão da onda T, então você sabe que pode ser um infarto ou uma angina. Através do eletrocardiograma, não tem como você diagnosticar se foi realmente um infarto ou se foi uma angina. Aqui é que você faz, você entra justamente com os biomarcadores, né? Com a troponina, com o CKMB, dependendo, entendeu? Para você saber se foi infarto ou se foi uma angina. Então, olha só, deixa eu ler que tá aqui, ó. No eletrocardiograma mostra um supradesnivelamento desse segmento, o que indica uma obstrução total de uma artéria coronária. Há uma lesão transmural, ou seja, atingiu toda o tecido miocárdico, e o diagnóstico é de infarto agudo do miocárdio. A troponina, nesse caso, ela só vai avaliar a extensão da lesão, tá? Porque você sabe, obviamente, que foi um infarto. Agora, se você pediu um eletrocardiograma, não tem esse desnivelamento, indica uma obstrução parcial das artérias coronárias. Então, isso indica infarto ou angina. O que fazer? Vai medir a troponina e a CQMB e a mioglobulina. Se a troponina estiver alterada, você sabe que foi infarto agudo do miocárdio, sem supra, né? Agora, se a troponina estiver normal, você teve uma. Ué. Ah, tá, sim, se a troponina estiver alterada no infarto, então você sabe que foi um infarto agudo do miocárdio sem supra. Se a troponina ela estiver normal, então você teve uma angina ali, né? Você teve aquele desconforto, porque não houve morte celular ainda para aparecer a troponina certinho assim. Aí a gente tem a síndrome coronariana aguda, que é uma isquemia miocárdica que você tem, ela é classificada em 3 tipos: uma angina instável, um infarto agudo do miocárdio sem supra, um infarto agudo do miocárdio com supra. Então, olha só um exemplo. O paciente chega relatando de desconforto retroesternal, ali atrás do externo, mais ou menos ali, iniciada há 3 horas, com irradiação para a mandíbula, leve náusea e sudorese fria. Pô, logo você pensa no infarto. Você pede o eletrocardiograma. O eletrocardiograma lá mostra que você tá com um supradesnivelamento. Infarto. Vou pedir a troponina para avaliar até quando foi essa extensão dessa necrose aí. Agora, pedir lá o eletrocardiograma. Paciente chega com infradesnivelamento, aí eu sei, ou foi uma angina, ou foi um infarto. O que é que vou fazer? Vou pedir ou a troponina ou a CKMB. Não tem troponina no local onde eu trabalho? Peço a CKMB. Tem troponina? Vou pedir a troponina. Estou em dúvida se foi um reinfarto? CKMB. Então vamos lá. Fiz lá, pedi a troponina, e a troponina, a valor de referência dela tem que ser menor que 14. Ah, deu lá 45. Então, você sabe, se ela tá alta, então você sabe que foi um infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento, né? Então, assim, a troponina, ela sugere ele sugere que o quadro não é uma angina estável, mas sim um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Então, qual que é a conduta que você deve fazer? Você deve fazer a estabilização de medicamentos, né? Antiagregante, anticoagulante, além de você ver essa curva da troponina que eu falei. A curva da troponina, gente, essa parte que me pegou assim, ó. Porque eu não lembro do professor explicando muito bem ela. Então, eu tive que procurar outros meios, internet, para saber sobre ela, né? Então, aqui são aspas da internet que eu não tenho
total confiança, assim, para dizer, mas eu vou falar, porque eu quis entender e eu não tive aula com o professor ainda para eu perguntar específico sobre isso. A curva da troponina é basicamente uma variação dos níveis de troponina no sangue ao longo do tempo. Então, assim, é justamente essa curva da troponina que diferencia o infarto agudo de um miocárdio de uma elevação crônica. Então, assim, de uma insuficiência renal ou de uma insuficiência cardíaca crônica, por exemplo, de uma miocardite. Então, assim, não basta apenas a troponina estar alta, porque para você diagnosticar que é um infarto, entendeu? Você tem que olhar, o que importa é como ela se comporta ao longo do tempo dela. Então, assim, no infarto agudo do miocárdio, a troponina, ela demora um pouco para subir, ela não vai subir na hora, mas ela é uma das mais rápidas a subir, tirando a mioglobina, né? Só que ela demora para cair. Então, isso indica uma curva de sobe e desce. Isso no infarto, ela sobe rápido, demora para cair, então vai fazendo uma curva assim, ó, de descer, sabe? Quando você já tem uma elevação crônica, então existe uma agressão contínua. Então, se tem uma agressão crônica, assim, provavelmente numa insuficiência cardíaca, então a troponina ela vai continuar elevada e ela não vai cair, sabe? Então, se for levar em consideração a curva, para ser um infarto, ela tem que subir e descer, subir e descer, subir e descer. Se for, por exemplo, uma insuficiência cardíaca crônica, que você vai ter o constante lesão ali do coração e não vai dar tempo da troponina cair, ela vai continuar instável, vai continuar alta, assim, sabe? Então, seria mais ou menos assim que funcionava, e vai funcionar, né? Então, olha só, no infarto agudo do miocárdio, é porque você pede a curva na troponina na segunda amostra, né? Então, a segunda amostra mostrar uma variação significativa, geralmente acima de 20% do valor inicial. Ou seja, você fez o primeiro exame, a troponina está alta, aí você repete o exame e aparece uma variação maior que o primeiro, então provavelmente seja mesmo um infarto agudo do miocárdio. Por que a gente deve pedir um segundo exame? Foi o que eu falei, porque apenas ela isolada pode enganar. No infarto, a troponina não sobe imediatamente. Então, pode acontecer no primeiro ela tá normal, mesmo com o infarto acontecendo. Por isso, a gente repete o exame. Foi o que eu falei anteriormente, aquilo toda hora, né? Na curva, o diagnóstico não é só alto, normal, tem que ver se ela subiu, se ela caiu, se ela ficou igual. Se ela subiu, aí você tem uma lesão mesmo. Se ela ficou igual, então sugere que algo foi crônico. E na lesão crônica, o nível de troponina pode estar alto, mas ele permanece estável. Aí você realiza uma segunda coleta. E é isso, o vídeo sobre infarto. Espero ter ajudado. Eu me perdi muito na parte da mioglobina. Eu peço de verdade perdão. Provavelmente eu devo estudar isso mais pra frente de novo. E eu vou procurar saber melhor sobre essa parte e vou deixar no. Tem uma parte aqui só de notas minhas corrigindo sobre os meus erros durante os vídeos, né? Então, peço desculpas, qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder. Grande beijos, é isso, até a próxima.